Oi, pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui de novo com vocês. Agora eu estou na companhia do Wagner, e a gente vai fazer uma reflexão sobre o pai. A gente vai colocar o pai nesse divã simbólico, porque é importante lembrar de que na clínica junguiana não existe um divã de verdade, né? Acho que isso tudo está dentro de um aspecto figurativo, metafórico, né? Então é importante já começar aqui da gente falando desse título, né? O Pai no Divã. Mas por que que a gente escolheu esse tema, Pai no Divã? Porque a gente olhou ao longo do período, né, da psicologia, da psicanálise, a própria psicologia junguiana, né, a psicologia analítica, o foco sempre foi muito iluminado acerca dos problemas maternos. E como é que fica, né, esse pai, a participação desse homem, né, dentro da formação, da educação, que nos compõe também, né? O complexo paterno existe, né? Ele é arquetípico, né? Então, o que que tudo isso, como é que isso reverbera dentro da gente? O meu nome é Daniela Eusébio, eu sou professora lá no IGEP, sou analista formada, sou didata em formação, já fiz psicologia analítica, arteterapia, e agora estou na psicossomática e estou na companhia do Wagner Borges, meu colega inclusive de clínica. O Wagner é analista em formação, ele já fez Jung, psicossomática e agora está na arteterapia. E a gente quer pensar juntos acerca desse tema. E além disso, o Wagner ele é pai de três filhos, ele tem três crianças. Então ele tem um super lugar de fala aqui, né, Wagner? Pois é, pois é. Tem o lugar de fala como pai, que é muito desafiador, e como filho, né, Dani? Eu acho Como que filho. são dois desafios que acabam, em alguma medida, é claro que se complementando. Eu costumo dizer que existe uma diferença entre ser pai e ser progenitor, né? Perfeito. Então, quer dizer, eu sou progenitor de três crianças, agora ser pai é o que eu estou sendo o tempo inteiro. O meu mais velho tem hoje 20 anos, a minha do meio tem 13 e a caçula 11. E cada um é único e cada um desperta na gente um processo de descoberta também único, né? E eu achei importante trocar aqui, não só pela perspectiva autobiográfica, mas principalmente pela perspectiva clínica, né? Como você bem colocou, durante muito tempo, se a gente for falar em termos junguianos, o complexo materno sempre teve a lupa colocada sobre ele, mas quando a gente está na clínica, a gente percebe que é impossível falar de um sem falar de outro. Eu até uso dizer, isso aqui não é necessariamente junguiano, mas é muito mais pelas minhas observações, que eles podem ser como se fossem faces de uma mesma moeda. Quando um, e costuma-se usar o termo negativo, não gosto tanto, mas um está constelado, significa que há um desequilíbrio. Eles se complementam efetivamente nesse processo todo, né? Claro, não diretamente, fica complicado eu falar em faces da mesma moeda, de novo é uma metáfora não tão precisa, mas é algo parecido. E eu achei que foi interessante quando você me sugeriu falar sobre esse tema, porque ele é muito presente na clínica, muito mais presente do que a gente pode imaginar. Então vai ser um prazer aqui compartilhar com você e dividir com o pessoal que acompanha o podcast, né? Tanto no Spotify, é legal a gente dizer isso, né? Nós estamos no Spotify e também estamos no YouTube. Então você pode assistir-nos pelo YouTube e ouvir-nos pelo Spotify. É isso. Isso. E eu acho importante também da gente trazer um pouco de realidade, porque realidade numérica e estatística, né? Eu fiz alguns levantamentos para a gente conversar hoje, porque essa coisa desse pai, né? E a forma em que o pai é apresentado na nossa clínica, na nossa vida, porque isso nos marca diretamente, pessoalmente, com as pessoas em que a gente convive, né? No balaio social que nos cerca também. Eu queria trazer alguns dados que eu acho que pode ser importante para a gente refletir. E eu peguei esses números lá no site da Transparência do Registro Civil, né? Então, é um órgão público, e enfim, mas o que que me chamou a atenção? De 2016 até 2024, está tendo um número crescente, percentualmente falando, de pais que não registram o nascimento dos filhos.
Então, só para ter uma ideia, em 2024, 6,62% de todas as crianças nascidas não têm o nome do pai no RG. E em 2019, a USP fez uma matéria e jogou lá no site dela, deixa eu pegar aqui, ip.usp.br, e esses dados não foram atualizados por enquanto, mas até 2019, a USP levantou de que mais ou menos 5,5 milhões de brasileiros não têm o registro do nome do pai na certidão de nascimento. Então, a gente está falando aqui, esses dados mostram do pai em que descarta uma criança, né, a partir do momento da sua concepção, que não põe o seu nome, que não registra. Esse pai em que tem uma marca muito profunda na questão do abandono dessa criança. Eu não estou falando, por exemplo, dos pais em que, no momento de separação, né, esse pai ele escolhe uma mulher, né, faz a família, a mulher engravida, tal. O casamento não deu certo, eles se separam e aí sim vem o abandono. Eu não estou falando disso. Eu também não estou falando do abandono de dentro de casa, né, daquele pai em que não cria, que só alimenta, mas não participa da vida da criança. Eu estou falando de descarte. Então a gente está falando de uma sombra coletiva, né, muito forte, né, desse tema, desse pai que não se responsabiliza, não se sente responsabilizado pela criação, né, pela participação da vida dessa criança. E aí, como que cresce essa criança? Porque a gente tem, né, esse movimento que mais ou menos até uns 7 anos, essa criança ela está no desenvolvimento dessa personalidade, ela está se entendendo no núcleo familiar, né? Ela está sendo cuidada ou por um outro pai, né? Ou pela projeção de um pai, que é um avô, um tio, um pastor, né? Pode ser, ou pela própria mãe. A mãe que faz esse papel, pai e mãe, né? A PAM, que o pessoal fala. Então, como é que isso reverbera no sentido da estruturação dessa criança, né? Como é que essa criança cresce? Porque, no fundo, o que está ali na nossa clínica no dia a dia são um monte de consequências desse abandono paterno, né? Então, seja de uma forma literal ou seja de uma forma pouco participativa, isso tem um reflexo, né? Então, eu acho que é importante da gente trazer um pouco desses números para a gente pensar juntos, né? Como é que fica essa questão desse abandono paterno? E Ou seja, aí, opa, perdão, perdão, Dani. Eu ia falar só, ou então de uma participação desastrosa, né? Você falou, exa- seja pela ausência de participação efetiva, né, na prática, seja por uma ausência literal, ou seja, o camarada desaparece, como você colocou, ou seja, por meio de uma participação desastrosa, porque às vezes ele participa, mas ele deixa uma marca terrível, né? Há quem diga que às vezes é melhor que vá, eu não sei. Eu acho que é ruim em todos os aspectos, mas só para fazer essa ponderação. Não, super legal que você trouxe. E assim, e você falou, né, essa marca terrível. E é engraçado porque dentro da nossa clínica, uma das formas em que a gente poeticamente dirige a esse pai é como um pai terrível mesmo, né? Esse pai devorador. Então, que seja pela marca do abandono, ou pela uma marca de autoritarismo, ou de um descarte dessa criança, da não participação, pais que mentem, pais que traem, né? Eu acho que aqui, e assim, o foco hoje é didaticamente falando de pais, tá? Mas qualquer figura em que faz, né, a participação nessa constituição desse complexo paterno acerca da criança ou do adulto, isso é válido, né? E eu acho que falando de criança, o que é muito importante da gente trazer é que o que configura psiquicamente numa criança, num processo de formação, né, é a marca do abandono. Então, esse abandono em que vai crescendo com a criança, né, ao longo da sua vida, é uma criança em que tenta buscar, né, a validação, a aprovação, ou a mesma própria figura dessa substituição, ela tem um pontinho ali nessa marca de abandono, em que é constituída, né, psiquicamente nela. E esse abandono, ele dialoga com uma imagem, conforme essa criança cresce, né?
de uma perpetuação de falta. É muito curioso da gente perceber isso dentro da nossa clínica também. E essa falta, ela vai projetivamente sendo buscada para uma figura de uma substituição, né? Então, o que a gente percebe é que dentro da psique tem uma tentativa de uma recomposição, né, dessa falta. Então, essa pessoa ela vai ou através de uma figura, sei lá, de um pastor, ou de um chefe de uma empresa em que ele gosta demais, ou de um avô, ou de um tio, né? Fazer um processo dessa reorganização e dessa busca, né? Que no fundo é uma tentativa de fazer um preenchimento desse buraco sentimental, né? É interessante o que você está trazendo. A questão do abandono é muito importante, assim como essa questão da marca terrível, porque também cristaliza-se. É importante a gente aqui distinguir, né, Dani? Existe o pai, efetivamente, ou o primogenitor, enfim. O primogenitor, no caso, não é o pai, você falou muito bem, tem quem cria, efetivamente, aquela velha frase, né? Quem cria que é o pai, é mesmo. No fim das contas, esse cara é que vai, do ponto de vista psíquico, constituir-se. É claro que tem também a questão ancestral, genética que nós, junguianos, não desprezamos nem um pouco. Então, essa busca por encontrar o antepassado, entender como é que funciona, é importante. Mas quando a gente pensa nisso, nessa imago paterna, né, imagem de pai, é com isso que eu dialogo, né? Eu, como filho, eu dialogo não é com meu pai, efetivamente, eu dialogo com a imago paterna. É evidente que ao longo dos meus anos de vida, cada vez mais eu consegui saber quem é o meu pai, quem é o meu pai biologicamente falando, o ser humano que está ali e qual é a imagem que eu construo, que eu me relaciono. E eu nunca vou saber plenamente, mas eu consigo, com o passar do tempo, o amadurecimento e eu busco por autoconhecimento e consigo fazer essa distinção. Agora, você falou sobre a importância do abandono, vamos falar um pouquinho sobre isso. E o que eu posso te trazer, eu tive uma experiência há muito tempo, em 2006. Eu conheci, tive uma amiga que trabalhava como professora na Fundação Casa. E ela trouxe uma informação à época, isso eu estou dando um dado aqui completamente informal, diferente do seu que foi pesquisado. Ela, como professora, na ala, na parte dos meninos, ela dava aula para os meninos, ela me disse que 95% dos internos da FEBEM eram órfãos de pai. E aí a gente começa a entender um pouquinho no processo de desenvolvimento da personalidade, né, a importância do pai. O pai, de fato, cumpre um papel delimitador, né? Ele é aquele que traz o senso moral, né? O senso de limites sociais com os quais a criança vai ter de lidar. Por que que ele cumpre esse papel? Porque também cabe a ele o parto, o segundo parto, que é a retirada da criança do útero imaginal da infância, que ainda é um útero feminino, até os 7 anos, como você pontuou. Ele faz esse trabalho de levar a criança para o mundo, para o mundo, literalmente para o mundo. E quando ele faz esse processo, é óbvio que ele não pode fazer só de uma forma saturnina, cheia de imposições, e rigidez e tal. Ele precisa trazer afeto, ele precisa trazer. Então, o trabalho do pai não é um trabalho trivial. Ele precisa, de fato, retirar essa criança daquele útero imaginal, que é o paraíso, né? Que é o lugar dos sonhos, que é o lugar encantado, e colocá-lo no mundo que é cheio de desafios. Né? É evidente que a criança que chega ao mundo não vai ter os mesmos tratamentos, as mesmas expectativas que ela tem em relação ao vínculo que ela estabeleceu com a mãe e com o pai. E aí ele vai colocar essa pessoa no mundo. E de repente esse cara que cumpre esse papel falta. Ele não está. Que acontece, né? E a criança, ao mesmo tempo, tem aquele impulso instintivo, biológico, propriamente, fisiobiológico, propriamente dito, e vai sair. Só que ele vai sair sem esse amparo terno, sem esse que vai, de alguma maneira, ser a base na qual ele vai pisar para ter confiança de viver um mundo completamente desconhecido. Em grande medida, a figura paterna, ele é o primeiro ponto de contato para que a pessoa tenha coragem de se jogar no mundo. Então, Uhum. não é incomum que ou pessoas que sofreram com abandono paterno ou uma ausência paterna de alguma maneira se atirem no mundo de uma forma violenta para se defenderem, porque eles não sabem exatamente o que vão encontrar, ou eles se joguem de uma forma autodestrutiva, ou que não se joguem. E Sim, aí sim. Transição, né? eles se cristalizam ali dentro de um útero imaginal e ficam, na verdade, vivendo só imaginalmente o tempo inteiro o que seria a vida a partir dali, né? A minha experiência pessoal, por exemplo, ali pela adolescência, se não tivesse a figura paterna, assim, não, né, não tivesse tudo isso, seria muito complicado. A adolescência, para mim, foi um período duro,
né? Agora, imagina uma pessoa que tem ausência completa de uma presença paternal. Essa minha amiga, por exemplo, dizia que era muito comum, né, que houvesse um padrasto para esse menino, porque o pai abandonou cedo e tudo mais. Esses meninos que estavam na Fundação Casa. E esse pai, esse padrasto, infelizmente, não era o pai. Ele não era o pai do sentido da criação, ele era pelo contrário, ele era alguém que abusava, era alguém que vinha e deixava uma marca ainda mais dolorosa. E é por isso que a resposta, ou não sei se é por isso, mas também por isso, talvez, dentro de uma série de fatores, a resposta dele em relação ao mundo era violenta. Ele tentava, talvez, chamar a atenção por um afeto que faltou nesse processo todo. Porque o pai, apesar de ser esse parteiro, o cara que vai levar para o mundo, ele precisa ser afetuoso nesse processo, né? Ele Sim. precisa acolher, precisa ter o equilíbrio, né? E eu acho que você está trazendo uma informação bacana e da gente pensar também, né, em que quando você fala que a gente precisa refletir acerca da imagem, da imago parental, da imago paterna, né, internamente, o que que isso quer dizer? Que no fundo, todo mundo tem questões com o seu pai, né? Um pai é um ser humano, então esse pai tem luz e sombra. Alguns pais têm muita sombra, que a gente anda percebendo, né, nos diálogos e na própria constituição da vida. É, mas eu acho que o que é importante da gente refletir aqui também é de como o pai interno, a imago parental, é o pai que te habita, é a figura desse pai que está dentro de você que te organiza ou desorganiza e que faça com que você vá buscando projetivamente esse pai fora, esse pai no mundo, né? E quando você traz essa reflexão acerca desse pai, de como que funciona, né, a organização desse complexo paterno, o que que a energia desse pai fala para gente, né? Então, o pai, né, se a mãe, ela tem um aspecto uterino e tem uma tendência de proteger, de cuidar, de organizar, de nutrir, né, dentro de um espectro positivo, o pai, ele tem essa característica como você trouxe, de jogar para a vida. Então, o pai, ele dá coragem, ele estimula, é ele em que, poeticamente falando, coloca uma espada na nossa mão e ensina da gente matar o dragão do dia a dia, né? É essa imagem que o complexo paterno traz, quando positivo, traz essa figuração. Então, ele dá o aspecto da coragem. Às vezes a gente tem medo de fazer as coisas e supla e vai com medo mesmo, né? Então, o pai é que instrumentaliza, em que fala pra gente, né, o que é legal, o que não é, o que que a gente vai enfrentar e tal. E quando ele está no espectro positivo, ele respeita as suas decisões. E se der tudo errado, ele acolhe, né? Ele faz esse processo de uma proteção muito bacana. Então, eu acho que é importante da gente pensar desses aspectos positivos acerca do pai, né? O Jung, ele traz uma reflexão em que o pai ajuda, inclusive, com os aspectos da conexão com a espiritualidade, no sentido, porque Deus é pai, Odin é pai, Oxalá é pai, Nhanderu é pai, né? Então, esse aspecto da organização arquetípica, né, em que está na nossa vida também, eu acho que isso é bacana de pensar. Agora, quando o pai falta, também é comum, né, dessas mães que criam essas crianças, né, que criam crianças, tem um princípio nessa mãe e que também ajuda na formação desse complexo paterno. Essa mãe tem um complexo paterno que a habita. E é esse lado em que é também constelado, caso na ausência de um pai físico, né, em que ajuda com que essa mãe solo estruture e organize também a psique dessa criança. Então, ela, num determinado movimento, né, e num momento, ela vai jogar essa criança no mundo. Ela vai pôr na escola, ela também vai estimular que essa criança cresça e entenda as regras sociais, de como as coisas funcionam, do que é certo, do que é errado, os aspectos morais. Ela tem um processo de uma estruturação psíquica que vai dialogar nesse lugar, né? Então, uma criança desprovida de um pai físico, ela tende a fazer uma projeção de uma busca de um masculino, mas ela também tem essa mãe que organiza ela e faz com que ela vá para o mundo. Então, acho que é importante da gente pensar nisso também, né? Eu acho muito importante o que você está dizendo, né? Embora seja
trabalho mais do que hercúleo, o trabalho da PAN, né? Da Não é um PAN. trabalho nada trivial. Não é raro nós encontrarmos histórias de pessoas muito bem formadas por mulheres que conseguiram se dividir nessas duas funções. Seja como for, não me parece, né, e aqui até a ideia, do ponto de vista social justo, que a gente coloque também mais essa responsabilidade nos ombros das mulheres, né? Eu costumo dizer, e aí é uma opinião pessoal, que o abandono paterno precisava ser tratado do ponto de vista jurídico com maior rigidez, porque não é trivial. O abandono paterno tem consequências muito graves, né? Eu acho que ele deveria ser visto com mais carinho, porque os impactos são enormes, né? Seja para a vida, para a saúde da mãe, né? Essa mãe que consegue fazer, porque também nem todas vão conseguir fazer. E o que você falou é verdade. Ela tem esse recurso, assim como talvez outra figura feminina. É isso, né? A paternidade não necessariamente está tão condicionada à questão de gênero, né? É importante que a gente diga isso. Depende muito do olhar da criança, né? Depende muito do olhar daquele que está se desenvolvendo, porque é o que você falou, é a imago. Eu gostei que você usou o termo imago parental porque abrange o complexo materno e o complexo paterno. E nesse sentido que eu falo, é muito comum, não necessariamente a mãe, ao ter um filho que, infelizmente, o pai abandonou ou o pai não cumpriu o papel como deveria ter cumprido, que ela tente compensar essa ausência, e nem sempre ela compensa isso, de fato, despertando em si o masculino, mas aumentando ainda a dose de maternagem, né? E é nesse sentido que eu falo que existe uma relação meio que faces de duas moedas. Porque para compensar essa ausência, você também pode ter um excesso da outra parte. Aí saindo um pouquinho da esfera junguiana e pegando um pouco de Winnicott. Aí a mãe é mais do que suficientemente boa, definitivamente, porque ela vai tentar suprir todas essas ausências, né? Então é muito comum você pegar na clínica, eu estou falando mais no aspecto da vivência clínica, esse jogo. E mesmo quando não há, quando a mãe busca o equilíbrio, né? Partindo agora de Jung, quando ele diz a vida não é o que é, mas o que a gente interpreta dela, a própria criança superdimensiona a imago materna. E aí ele fica cristalizado naquela relação muito mais infantilizada. E é difícil para ele buscar o outro, né? Então é nesse sentido que eu falo que dentro da clínica, às vezes, e mais do que a gente ficar procurando pelo em ovo em uma mãe que também super protegeu ou um pai que só abandonou, é importante olhar para o que você falou, para a imagem que eu constituo do meu pai. A imagem que eu constituo do meu pai, né, ou do meu pai interno, se transformou inúmeras vezes ao longo da minha vida. E aí é legal, né, Dani, trazer para cá, porque senão a gente vai ficar parecendo, é uma coisa que me preocupa um pouco às vezes quando a gente trata em algumas linhas da psicologia, eu acho que fica muito preso num looping sem fim lá no tal do passado, e o Jung trata muito do para quê, né? Então, é a gente encontrar um sentido para a pessoa ter a história que teve, que não foi uma escolha dela, né? Então, é possível, quando a gente tem essa capacidade, e que não é algo intencional, é um processo, quando a gente se entrega ao fluxo da vida para conseguir fazer as transformações das imagens que nos constituem, a imagem materna, a imagem paterna, a gente começa, então, a se aceitar mais. Porque a gente percebe que as coisas que nos constituem não são tão do nosso controle, mas o que está no nosso controle, de alguma não no nosso controle, mas o que é possível transformar é a nossa maneira de ver a vida. Então a gente Uhum. transforma, eu costumo dizer, né, no linguajar um pouco mais empresarial, a gente transforma um passivo em ativo. Essa é a alquimia, né? Magicamente, aquilo que eu devo vira então um crédito, né? Eu acho que o trabalho dentro do setting terapêutico vai muito nesse sentido. Isso vale também, por incrível que pareça, eu acredito, senão não estaria trabalhando com a análise junguiana, eu acredito que seja possível. Então, quando eu estou com os meus clientes, né, eu procuro o tempo inteiro trabalhar nesse processo. Claro que tudo tem seu tempo. Antes da gente começar a caminhar progressivamente, eu tenho que ir lá atrás, entender de que maneira aquele complexo paterno é um grilhão. É um grilhão que me impede ou impede o meu cliente de caminhar. E me impede, porque eu estou junto com ele. Então, nós dois não conseguimos caminhar. Então, qual é a chave? Qual é a senha para eu abrir aquele troço, para soltar, para que o cara possa caminhar adiante? Inevitavelmente, pelo menos na minha experiência, a chave não é só do complexo paterno, também acaba sendo do materno. Porque para compensar essa instabilidade, o camarada ele teve que superestimar ou inflar a imago materna também. Então é uma coisa, né? Não sei, acho que foi legal esse, mas eu queria saber de você como é que você vê isso, né? Essa construção para frente, né? Porque a gente fica muito preso também às vezes no porquê e esse para quê
sua importância. Então, eu acho que é importante essa situação, né? Porque na clínica junguiana, a gente olha a situação daqui para frente, né? Como a vida pode. A gente faz essa perspectiva de passado, a gente faz a anamnese, olha todas as questões, tal, para a gente confrontar esses pais que nos habitam. Daqui para frente, como é que a gente se reorganiza e como se reestrutura para fazer os nossos processos. E, vez ou outra, a gente percebe as pessoas presas em cativeiros imaginários, né? Cativeiros desse complexo e, e assim, amarradas e completamente reféns de uma determinada situação em que elas nem percebem em que elas estão inseridas, né? Então, e aqui, como a gente está pensando e refletindo, né, acerca desse pai. Uma pessoa muito presa no seu complexo paterno negativo, né, das experiências de um pai violento, um pai drogadito, alcoolista, um pai manipulador, que mente, que tira o dinheiro dos filhos e que, sei lá, né, através de mentiras, vai desorganizando psiquicamente esses filhos até adultos e a pessoa nem percebe, né? Então, a gente tem ali uma determinada situação de um complexo paterno negativo muito profundo, em que faz uma marca tão importante na vida dessa pessoa, né? E essa pessoa tá presa nesse cativeiro, ela está cativa desse complexo, é tão forte, que o que a gente percebe, né, é que é uma pessoa como consequência de tudo isso, ela tende, gente, assim, psique, ela não tem regra, né? Mas o que a gente percebe é uma tendência de uma pessoa em que é marcada por um processo de uma profunda falta de confiança em si mesmo. Vez ou outra, essa pessoa ela tem uma dificuldade muito grande de uma adaptação no coletivo. Ela tem uma dependência emocional muito forte com o outro. Em alguns casos, são pessoas em que estão atravessadas por um processo de depressão, de compulsões, né? Porque o que que é a compulsão? De uma forma muito rasa e muito rápida, superficial, inclusive, da gente pensar nessa compulsão, é como uma tentativa de um anestesiamento egóico e uma tentativa de preenchimento de algum vazio em que está interno, né? São pessoas em que tem uma questão com raiva muito forte, assim, ou que nega essa raiva, ou que explode, né? Então não sabe lidar muito bem dessa forma. Pessoas em que têm, sei lá, são sujeitas a processos de manipulação muito intenso. Então, com um sentimento profundo de nulidade, de solidão, ou então aquela pessoa em que fica tentando satisfazer a demanda do outro, né? Eu preciso que o outro goste de mim a qualquer preço. E às vezes esse preço é comprado, né? Eu dou dinheiro, eu dou presente, eu me dou demais para esse outro, para tentar ter o afeto desse outro. Então, é importante de olhar essa questão dessa imagem parental. Eu acho que aí sim é parental, mas É puxando. parental, é. Eu achei É, interessante o que você trouxe, porque essa da compra, muitas vezes, é até colocar aquele princípio do poder que está muito associado à energia Yang, né? Para sim, substituir uma carência do Eros, da capacidade feminina de demonstrar afeto. E é por isso mesmo, quando um desequilibra, eu percebo nitidamente, Dani, que o outro sim, inevitavelmente desequilibra, porque não tem como, é aquilo, é a conjunção, né? É o casamento interno entre os dois princípios. Se um não está se entendendo, se eu não estou conseguindo me aproximar de um, eu não vou conseguir estabelecer esse casamento em momento nenhum. perfeito, Então perfeito. o outro vai estar com um problema. E é interessante, desculpa, volta para o teu raciocínio que eu vou querer puxar um gancho daqui a pouquinho para a gente. Não, tá bom. E só para fechar, né? Gente, olhar para essa questão, para essa dor interna, para essas. é, Se tirar desse cativeiro é um desafio, nossa, hercúleo, usando a tua expressão, assim, é muito difícil. Porque é um processo de muita sombra, é de uma dor profundíssima. E olhar para esse estrago interno em que, vez ou outra, a gente está submetido. Não é fácil da gente lidar com essas questões, né?
Nem um pouquinho. Dani, sabe o que me ocorreu quando você estava falando, né? Que a gente às vezes fica também no exemplo, e não foi o nosso caso, mas às vezes a gente fica muito nesse exemplo mais estereotipado de uma ausência ou de um pai muito, como é, terrível, como eu coloquei no começo. Mas puxando o gancho do que está aí no, na moda, né? Eu ia falar do hype, mas não sou muito fã dessas expressões estrangeiras, assim, me incomoda um pouco. Adolescência é um exemplo clássico de uma falha comum a todo e qualquer pai. Eu não estou dizendo que foi uma falha do pai, não estou aqui colocando culpa, e nem é o nosso objetivo, mas você percebe nitidamente, partindo daquele conceito que a gente estava trazendo, de imago paterna. O pai, né, do protagonista, sem dar spoilers, ele faz o melhor que pode, com base nos recursos de que dispõe. Ele procura ser um grande pai. Mas qual é a imagem que o meu filho está construindo dessa figura masculina, que eu sou a principal referência nesse momento? Né? Como é que está sendo essa relação estabelecida? Esse olhar do pai não existe. O pai acredita que está fazendo e fornecendo o melhor. Em determinado momento do filme, o filho faz uma referência ao trabalho do pai que nitidamente coloca-o como um loser, né? Uhum. Você acha que o meu pai é um cara realizado? Pensando nos conceitos Y, X e Z. E aí, né, tem uma cena que mostra que talvez o pai tenha percebido que faltou essa proximidade e essa troca para ajudar no processo de autocompreensão, né, desse masculino, né, de como é que eu vou sair, porque o que fica claro para quem for assistir é que é essa dificuldade e um comportamento combativo de sair para o mundo. O que é o sair para o mundo para um adolescente? Se entregar para o próprio inconsciente. O que é o próprio inconsciente? O oposto, né? Pensando no ponto de vista do menino ali, na relação com o feminino. E qual é a Uhum. relação que ele estabelece? Quem for assistir a série vai saber. Mas acho que é importante aqui, porque aí tem, e aí mostra bem a questão da imago parental. Nós não vamos nos centrar, porque é o conjunto. Também tem a participação, de alguma maneira, da mãe. Não só deles, mas, sobretudo, e que é o que está na mídia hoje, da sociedade, de como hoje as coisas se comportam. Mas é o conjunto dos fatores. Eu, pessoalmente, acredito que se a gente consegue abraçar o filho nesse processo todo de saída para o mundo, de lidar com essa crueldade e tirania que o mundo apresenta, porque o mundo, se você for para o meio da floresta, né, tem uma frase, acho que atribuem ao Bruce Lee, eu não sei se é dele, mas não é porque você é vegetariano, que se você se deparar com um tigre no meio da floresta, ele não vai te devorar, né? E o mundo é mais ou menos assim. Ele vai se apresentar de uma forma tão acolhedora, né? Ele tem os dois lados, ele tem as duas coisas. E você precisa saber lidar com isso. Para saber lidar com isso, é importante que você tenha esse estímulo. E esse estímulo é conjunto, é masculino e feminino. E o que acontece? Eu acho que muita coisa pode ser evitada em termos dessa massa de redes sociais e toda essa crueldade que está aí, se você tem um acolhimento em casa. Você reduz o risco de ter esses assassinos de escola e, né, eu acho que isso pode ajudar. Não estou dizendo que é a fórmula para salvar tudo, mas sem dúvida nenhuma contribui, eu acho. E pegando ainda essa série, né, essa adolescência, tem uma fala do menino, né, lá no terceiro episódio, em que a psicóloga está perguntando acerca do pai dele, e ele fala em que o pai é um cara legal, que o pai é bacana, que o pai trabalha, que o pai isso, que o pai aquilo, mas o pai ele destruiu um galpão num acesso de raiva. Né? Então, a forma em que esse pai externaliza a raiva destruindo um galpão, o menino, ele externou a raiva dele destruindo o objeto de frustração dele, que era um feminino, que era uma mulher. Isso não é spoiler, tá? Isso está em qualquer sinopse da série. Então, percebem que, no fundo, o complexo paterno em que habita esse menino, a forma dessa percepção de como esse pai lida com a raiva, ele só tem 13 anos, a gente não pode esquecer disso. E aqui eu não estou passando pano, tá? Eu estou pensando o complexo. Esse menino entendeu de como esse pai lida com a raiva, destruindo a sua frustração, seu objeto de frustração, e ele reproduz. E a frustração dele foi a menina em que entrava lá no perfil dele, que humilhou ele publicamente, que ridicularizou ele e tal. E aí, através desse bullying, né, em que ele sofreu,
Ele se sentiu tão humilhado, tão rejeitado, com tanta raiva. E, gente, eu estou sendo bem reducionista, não estou olhando para o movimento Red Pill, nada disso. Só estou olhando o complexo, tá? Que ele precisa destruir o objeto, com licença poética para objeto, porque eu estou falando de um ser humano, um objeto de raiva dele. E aí ele pega a É. faca e vai matar essa menina. E não é mera coincidência que ele tenha escolhido como responsável legal por ele, não a mãe, mas o Vai. pai. Ele o tempo inteiro traz o pai. É como se ele quisesse que o pai participasse das escolhas equivocadas que ele fez. É interessante pensar sobre essa perspectiva. É como se ele quisesse que o pai desse, talvez, a atenção. O pai não era um pai ruim, né? Quem for assistir a série vai ver. Mas é um pai com todas as limitações. Né? Tem o livro do James Hollis, né? Sobre a sombra de Saturno, com todas as limitações de uma geração formada a partir dessa sombra, né? Que não pode expor os sentimentos, que não pode. Quer dizer, você vai lá, destrói um galpão e depois você não conversa com teu filho e fala, puxa, desculpa, o pai teve um rompante de fúria, eu não deveria ter feito isso, e mostra a fragilidade, mostra o arrependimento, mostra o outro lado do masculino, né? Porque parte do desenvolvimento dessa criança não é só única e exclusivamente masculina, é entrar em contato com o seu feminino, porque se ele não entrar em contato com o feminino, ele não vai compreender a outra e a si mesmo para ver esse encontro, que faz parte do processo de adolescência, né? Então, faltou isso, faltou esse acolhimento, né? A gente pode dizer nesses termos, né, Dani, também. Claro que não é a única, de novo, o que a Dani colocou, não estamos sendo reducionistas. É que não tem jeito, né? A palavra é limitada. A gente sempre precisa trazer um ponto focal para conseguir expressar o que precisa ser dito. Mas a Um gente sempre tem que recorte. entender, é o É um recorte. recorte. Exatamente, mas a gente tem que sempre pensar, né? E aí na clínica junguiana a gente trabalha isso o tempo inteiro, a questão de uma perspectiva simbólica. Então pega esse recorte, simboliza e vai além, né? A gente está aqui centrado em quem? No recorte do complexo paterno, mas daria para fazer uma análise parecida a partir do complexo materno também, e nós encontraríamos uma série de pontos extremamente ricos de ampliação, né? Sim. E só para a gente pensar então nessa mãe, já que a gente está falando de equilíbrio, né, de complexo paterno e materno, a mãe da série, do menino lá em adolescência, ela é uma mãe nula. Eu achei muito curioso de que o menino não escolhe a mãe. A mãe em nenhum momento fala: quero ver meu filho, quero falar com meu filho. Quando o menino liga para o pai lá no final, né, ele telefona para o pai para falando em que ele está repensando algum um processo da vida dele. Essa mãe, ela não fala nada, ela só fala a partir do momento do mutismo do pai. E Então, a gente ele não queria que a mãe soubesse. não queria que a mãe soubesse, exato. Então, tem um aspecto de uma nulidade desse feminino, né, em que não que participa de um jeito muito complexo acerca dessa constituição dessa imagem parental dentro da psique dessa criança, desse menino, né? Mais uma vez, gente, a gente está repetindo sempre e de novo, em que é um recorte, que a gente não está sendo reducionista, mas que a gente só está olhando de uma forma muito simplista para essa questão, para ilustrar, né, através da série Adolescência, uma questão bem importante, em que é o complexo paterno e materno, mas principalmente paterno, que é o nosso propósito aqui, do nosso É, podcast. o que eu acho interessante, né, Dani, é pensar o seguinte: tanto um quanto o outro são estruturantes da psique, Uhum, da personalidade de um indivíduo. Então, quando você pensa nesses outros aspectos que são tão no hype, estão aí na moda, são os red pills, e, enfim, todos esses movimentos os insetos, de masculinidade tóxica, né, os incels e tudo mais, eles ganham força, eles ganham terreno quando essa estrutura está muito deficitária, né? Quando ela está muito problemática, aí elas ganham, aí tende a ganhar terreno. Eu acredito nisso. Isso aqui é um ponto de vista pessoal, tá? Então, eu estou me colocando claro. pessoalmente. Eu acho que se a gente tiver essa estrutura, essa base, de alguma maneira fica mais fácil, né? E é claro que também tem os momentos de vida. Se você passa por um momento traumático, alguma coisa que aconteceu, você também fica mais vulnerável. Mas se a estrutura tiver, né, relativamente bem consolidada, o risco é menor. Podemos dizer não que não vá acontecer, mas o risco é menor. Tudo pode acontecer, mas o risco, a meu ver, parece ser menor. E falando de sombra, né, que a gente está falando de risco, de tudo mais, né, a gente tem uma sombra na sociedade, no coletivo, em que é uma sociedade
patriarcal, patriarcalismo. Então, a gente está falando desse conjunto de, de situações, de valores, de sombras em que nos marcam, né? Então, é importante a gente visitar o nosso complexo paterno, porque o que o Jung fala, né, em que a sombra individual, ela retroalimenta a sombra coletiva, ela participa e tem participação dessa sombra coletiva. Então, para a gente olhar para esses aspectos sombrios em que estão postos na nossa sociedade patriarcal, a gente tem que conversar com essa imagem, com essa imago paterna, de uma forma mais profunda coletiva ou de uma forma individual que te habita. E aí é olhar para os seus aspectos da ancestralidade, para o seu pai, para o seu avô, porque a gente vai começar a perceber que tem padrões que vão se repetindo ao longo das gerações da nossa família. É muito curioso porque, por exemplo, eu já atendi muitas mulheres, gente, muitas mulheres em que tem questões, assim, por exemplo, de abuso. Ela só se apaixona por homens abusadores. É um padrão. Sabe aquele dedo podre, né? Que o pessoal fala, ah, tem o dedo podre para escolher homem e tal. Mais ou menos isso. E aí, quando a gente começa a trazer um pouco, que eu faço um processo de revisitação do aspecto da sua ancestralidade, a gente descobre em que a mãe escolheu um homem abusador, que é o pai dela, e que a avó tinha um abusador, que era o avô, e as tias, né, os parentes, né, têm essa mesma tendência. Gente, é regra? Claro que não. Psique não tem regra. Mas o que a gente percebe é uma tendência que vai se repetindo. Então, por exemplo, mulheres que ficam com homens alcoolistas, mulheres que ficam com homens traidores em série, né? Os canalhas, os galinhas e tal. E a gente começa a fazer esse processo de revisitação dentro da família, da sombra familiar, a gente vai percebendo uma tendência, né, que está ali. É um complexo familiar em que está posto. Então, como é que faz para quebrar essa estrutura? É olhando para dentro de você mesmo, confrontando essa imagem parental, revisitando os seus processos, mergulhando nessa sombra de uma forma muito profunda, reconstituindo tudo isso, né? Trazendo essa sombra para sua consciência, falando com isso, olhando para os processos, olhando para todos os parceiros em que você já teve, ou parceiras em que você já teve, né? E tentando entender como essa tendência ela te toma, né? Então, abrindo diálogo muito honesto com isso, que dói, que traz angústia, que é incômodo, que a gente finge que não está ali, que a gente não quer ver, porque, né, é um processo muito angustiante. É só confrontando e abraçando essa questão dolorosa e sombria e fazendo um confronto muito direto, é que a gente consegue tirar um pouco da potência dessa questão. Ela sempre vai estar lá, porque ela te constitui, mas talvez ela pare de tomar conta do seu processo e da sua vida. Isso que você colocou, Dani, é muito importante. Essa relação entre o indivíduo e o coletivo é fundamental, né? E é o que o Jung colocava. O coletivo não tem, né? E aí nos mesmos termos, podemos dizer, uma consciência, né? A massa tende a ser inconsciente, tanto que tem a questão do contágio e tudo mais. Quem tem consciência é o indivíduo. Então a transformação precisa passar pela gente. Se a gente quiser transformar o mundo, não adianta querer aquela ideia, né? Quero transformar o mundo, mas não me transformo. Se você não olhar para dentro, não se autoconhecer, dificilmente você vai contribuir para alguma transformação sólida e consistente do mundo que a gente habita, né? Então, quando a gente fala em complexo paterno, é justamente por isso. E se o mundo não é o que é, mas o que a gente interpreta, a gente pode construir mesmo uma imago paterna, uma imago materna, uma imago parental um pouco mais equilibrada. E esse equilíbrio vai ser fundamental para que a gente. Porque é isso, nós somos, antes de sermos. Tem uma frase muito bonita de uma professora que eu guardei comigo, que é: se eu não tivesse, é uma frase bonita e ao mesmo tempo pesada, eu não tivesse descoberto que antes de ser filho do meu pai e da minha mãe, eu sou filha da meu pai e da minha mãe, eu sou filha do céu e da terra, teria cortado os meus pulsos. Hum. E não estou dizendo que seja assim em todos os casos, mas em muitos casos é. Então, é isso.
A gente tem que entender que a gente vem de uma força ou de forças maiores de alguma maneira, se conectar a isso. Se conectar a isso para conseguir encontrar esse equilíbrio. Porque se você ficar preso à referência literal que você tem, tanto de uma quanto de outra imagem, dificilmente você vai conseguir fazer a transformação. E o que a gente está dizendo aqui não é uma mentira, né? Quem há de dizer que a gente é só resultado do desejo ou da vontade dos nossos pais? Eu não consigo. Eu quero crer, e me parece meio óbvio, que qualquer manifestação de vida é algo maior, né? Então, eu acho que no fim das contas, como a Dani disse, que a ideia de pai, né? Mas também tem a ideia de Gaia, da grande mãe, é o centro aí de qualquer transformação fundamental que a gente precisa realizar na vida. E é curioso de você trazer essa frase da sua professora, porque essa ideia, né, de se eu não soubesse que eu sou filha do Pai do Céu e da Mãe do Céu. No fundo, né, de uma forma junguiana, pensando junguianamente, o que ela está falando é que nós temos pais e mães arquetípicos. E o Jung fala isso claramente ao longo das obras completas, de que uma das tantas formas da gente ressignificar esse complexo paterno e materno negativos é através dessa imago, essa imagem arquetípica de um pai e uma mãe positiva. Então, assim, há muito tempo atrás, né, eu tive uma pessoa em que tinha uma questão paterna muito profunda, muito sombria, mas sombria de verdade. Com surras, agressões, uma pessoa violenta, alcoolista e tal, que era esse pai, né? E esse homem cresce de um jeito muito inseguro ao longo da vida. E conforme ele estava, a gente levantou algumas questões, eu achei bonito de ver o atravessamento dele, porque ele foi ressignificar esse pai através da imagem arquetípica de Deus. Ele entra numa religião e, a partir do diálogo dessa imagem de Deus, que é o grande pai, né? E esse pai bom, esse pai que acolhe, é o pai que entende, é o pai que ajuda, ele conseguiu também se reestruturar e, nesse aspecto dessa imagem paterna, negativo, em que estava dentro dele. E assim como ele, eu tive outros clientes, por exemplo, que conseguiu ressignificar essa imagem paterna na imagem de Oxalá, né? Então, um outro através de São Francisco de Assis. Então, é muito bonito da gente ver. O Jung fala, né, que o arquétipo ele é muito poderoso, né? Essas imagens arquetípicas, elas são luminosas. Numen tem muita energia psíquica contida nessas imagens e que ajudam a gente a ressignificar alguns processos. Interessante, Dani, que você colocou, porque eu tenho alguns analisandos que passam pelo mesmo processo e está sendo tão bonito. Está sendo bonito mesmo, porque e é curioso, você falou sobre Oxalá, e eu percebo que em alguns casos, sobretudo quando é uma questão de um pai altamente abusivo, violento, é complicado aproximá-lo da ideia, né? E aí a gente não está falando de algo que é intencional, mas é algo que brota de dentro de maneira inconsciente. Para nós junguianos, o inconsciente é muito mais poderoso, né? E ele também se aproximou mais da figura divina das religiões de matrizes africanas, né? Por quê? Porque, de alguma maneira, se a gente for analisar, e essa é uma crítica que o Jung, não uma crítica, mas uma análise que o Jung faz do cristianismo, a ideia do sumo bono, né, do bem supremo, acaba muitas vezes afastando da realidade consciente e inconsciente das pessoas. Então, como é que eu vou me aproximar desse pai supremamente bom se o meu está tão distante, né? E, de alguma maneira, quando você pega algumas outras formas de manifestação religiosa, como a própria, o candomblé, enfim, Umbanda e tudo mais, facilita esse encontro do pai arquetípico. Fica mais fácil. Eu acho interessante pensar também sobre como as coisas se manifestam, às vezes, considerando todo o contexto, né? Às vezes não Sim. dá. Porque é interessante, as religiões mais politeístas costumam pressupor também uma falibilidade até dos deuses. Uhum. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que isso é um tema de um outro podcast. E a gente pode até pensar de falar sobre isso num outro momento, não? Eu acho que pode ser muito rico Podemos. de trazer Eu, essa eu, reflexão. eu,
Gostei. Vamos preparar esse. Muito. Gente, lidar com o complexo paterno é muito difícil. Não tem fórmula, não tem regra, né? Cada psique, cada pessoa, cada alma é um mundo. Então, lidar com o seu processo, né, requer cuidado, atenção, ou escuta, acolhimento, confronto. Então, se você tiver uma questão muito profunda, assim, te incomodando, busca ajuda. Não tem nada mais importante do que a gente fazer esse processo de autoacolhimento. O que eu e o Wagner estamos propondo hoje são só reflexões, são provocações, né, para com que você tenha consciência e possibilidade também de olhar para dentro de você e identificar esse aspecto de dor, caso ele exista, né? Então, vamos olhar para dentro, né? Acolha-se e eu acho que esse munir de coragem para fazer esse passo de buscar ajuda pode ser muito importante. E É isso mesmo, Dani. Eu acho que é realmente 1 hora é muito pouco, né? Ou seja lá quantos minutos forem, é pouco para a gente falar sobre isso. Isso é um tema inesgotável, né? E aquilo que a Dani colocou, nada daqui que está sendo dito é a verdade absoluta. O que a gente está querendo fazer é uma reflexão, né? Quando eu falo, por exemplo, dessa questão do pai arquetípico, cada um tem a sua maneira de se conectar com ele. Não existe uma forma padrão. Aliás, o que a gente menos quer é justamente prender as pessoas aos padrões. O indivíduo é muito importante na visão junguiana. Então, cada qual vai encontrar a sua própria maneira de achar as saídas necessárias para fazer esse casamento interior, para conseguir equilibrar, digamos assim, a imago parental, esses complexos todos dos quais nós tratamos aqui. Né? isso Obrigado, aí. viu, pela proposição do tema e pelo debate, que eu acho que foi riquíssimo, e eu agradeço a todos que estão nos Obrigada, Wagner. escutando. Foi uma delícia da gente conversar e fazer essa. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Foi uma delícia estar aqui com vocês, com o Wagner, da gente ampliar esse tema meio dolorido. Curta, compartilha, manda o link para aquela pessoa em que você talvez entenda em que precisa, né, ouvir essas questões. Visite o site do IGEP, acho que vai ser muito bom da gente estar mais próximo nesse processo. Um beijo para todo mundo e até a próxima.